Aqui nessa imagem, pessoal, a gente pode ver esse consórcio que o Nelson fez e plantando as raquetes de palma aqui em linha, em curva de nível, abrindo a vala. Vocês podem ver que a palma inicial aqui, elas foram plantadas muito perto, né? E aí cresceram e formaram essa barreira onde acumula água do lado de cá. E a gente vê o consórcio que o Nelson fez aqui, ó. Tem piteira, sisal, a palma, aí ainda tem maniçoba, umbu, as árvores. Mas nesse consórcio, Nelson, dessas três, o que você avalia? O que é melhor, assim? A piteira com a palma ou sisal? Ou só duas delas? Qual que é a sua conclusão dessa mistura desses produtores de biomassa? Fernando, a conclusão que a gente chega depois desse trabalho realizado é que a combinação dos três é o que tem o melhor resultado. Nem de 2 em 2 e tal, os três. A palma tem a característica por juntar muita água, né? Então a palma ela é 97% de água. Então o desenvolvimento dela acumula muita água para o sistema, né? A piteira é uma espécie que cresce muito a parte aérea, né? Então produz muito biomassa aérea. E o sisal é uma espécie que ele é de menor tamanho do que a piteira, certo? E ele tem, no entanto, o sistema radicular do sisal é mais profundo. Conversando com o Jurandir, né, um dos agrofloresteiros da Bahia que mais tem desenvolvido trabalhos e tem me ensinado muito, tenho aprendido muito com ele, ele que me deu essa dica de que ele me mostrou isso, que enquanto a piteira desenvolve o sistema aéreo, né, produz uma massa aérea, o sisal produz uma massa na terra, né, no solo. Então, essa combinação é uma combinação quase perfeita. Você tem biomassa produzida pela piteira, uma biomassa aérea, em grande quantidade, o sisal, uma biomassa no solo, e a palma acumuladora de água, certo? É uma combinação perfeita para o desenvolvimento do sistema. Essas são as três principais plantas daquilo que a gente denomina de matriz fotossintética, porque todas as três fazem fotossíntese durante todo o ano, né? E num sistema em equilíbrio como o nosso aqui, o período de estiagem não impacta negativamente, porque continua tendo água no solo, as raízes da palma exudam, né, os hormônios e esses líquidos, e hidrata o sistema. A piteira, como o sisal, ela tem uma formação que ela captura o sereno. A gente chega de manhã cedo aqui, essas folhas estão muito úmidas, cheias de água, que drena para baixo. Então essa combinação é uma combinação perfeita. E se a gente monta esse sistema, a gente consegue resolver todo o processo agrícola anterior. Eu queria mostrar para você, na combinação desse sistema, que entra também a babosa, que acumula muita água, o canjoão, né? Que é uma árvore, né? Um sistema arbóreo que suporta muita poda, é uma leguminosa, produz muita biomassa para o sistema. Então aí a gente vai fazendo uma combinação onde cada vez que a gente coloca uma espécie que enriquece aquele sistema, só faz a melhorar. Portanto, essa combinação. E para finalizar essa matriz, né, que além dessas quatro, é o avelóis, como já vimos, né? Ou seja, o avelóis é um grande produtor de biomassa. Então, conforme a gente está vendo aqui, inclusive aqui embaixo, de poda de avelóis que a gente fez, né? Então, o sisal, né, o avelóis aí, o sisal aqui em grande quantidade, atrás aqui na área úmida do sistema, né? Muita biomassa, uma área protegida pela leguminosa, o canjoão, né? Que inocula nitrogênio. Então você observa a coloração das plantas, um verde escuro. Verde escuro, né?
Ou seja, com uma grande... Agora, Nelson, essa combinação ela seria a combinação perfeita, então, para a gente colocar as frutíferas, todas aquelas que nós falamos, né? Que tendo esse ambiente melhor com água, a microvida voltando, as micorrizas, os fungos, pode sustentar, como você falou em outros filmes, a acerola, a manga, todas essas frutíferas que crescem bem já, até nesse solo, vamos dizer, já degradado da caatinga. Nessa condição, então, vai ser uma farta produção, né? Uma farta produção por quê? Porque a gente tem biomassa. Aqui, Fernando, por exemplo, ó, eu vou preparar uma condição aqui, como se eu fosse plantar aqui um pé de caju. A gente corta, né, o sisal, né? Uhum. Corta o sisal aqui. Já tem uma biomassa aqui. Limpa a área, limpa quer dizer, afasta o material, que aqui a gente não tem o conceito de limpeza para a gente, é o volume de biomassa. O solo está completamente fofo, solto, úmido, arejado, né, frio. Então você planta uma muda de qualquer espécie aqui, né, não tem como não dar certo, porque você poda, o solo está coberto, a biomassa, água é acumulada pelo sistema de valetas e aí você planta as espécies frutíferas, como a acerola, o que eu vou experimentar aqui agora, vou começar a introduzir, a romã, fora as que a gente já conhece, que já tem aqui dentro as mudas se desenvolvendo, caju, licuri, umbu, o cajá, a siriguela, né? Então é um sistema que, como eu digo, daqui a 5 anos vai estar muito rico e muito produtivo, a partir desse sistema básico. Então o conceito aqui é a gente instalar um sistema básico produtor de biomassa, ou seja, carbono e água. Carbono, nitrogênio e água. Carbono, piteira sisal. Água, palma e babosa. Nitrogênio, canjoão. Certo? E mais carbono, mais uma euforbiácea que é fantástica, que é o avelóis. Você chegou num ponto, Nelson, que às vezes o Ernest fala que a gente fala biodiversidade, mas o Ernest toca que a vida é um instrumento que a natureza usa para resolver problemas. Então a gente não precisa ter milhares de plantas. É bom ter a biodiversidade, que a natureza tem muitos instrumentos, mas como você disse aqui, ó, com poucas espécies, você consegue estabelecer uma matriz fotossintética para já criar suas fruteiras e ao mesmo tempo melhorar o solo, né? Pois é, a ideia que Ernest traz de que a gente não pode cair na cilada da biodiversidade como um passo de mágica, né? Ou seja, precisa da biodiversidade como se a gente ou tivesse ela de imediato ou não tivesse o processo. Então, antes da biodiversidade, eu preciso montar um processo que resulte na biodiversidade. E a gente tem que sempre considerar que nós estamos trabalhando com um país, isso é Brasil, certo? Que são séculos de monocultivo com solo completamente degradado. Então, eu não posso cair numa cilada de dizer isso não presta, está ruim ou está pobre porque não tem biodiversidade. A biodiversidade ela virá com um processo progressivo, ou seja, a gente montar um sistema, um processo que acumule água, carbono e nitrogênio como elemento básico. Então, se eu tenho isso acumulando, a diversidade vai vir, né? Agora, Fernando, tem uma coisa muito interessante, que esse sistema que a gente está montando aqui, com essa simplicidade, né? Isso que a gente está chamando de matriz fotossintética, e essa combinação, isso é um processo que qualquer agricultor pode fazer. Porque todos os agricultores conhecem essas espécies, né? Isso não é novidade para ninguém. Talvez a novidade seja a combinação. Mas a forma de plantar. E a forma de plantar, né? Então, mas nem isso eu posso dizer que é novidade. Sim. Porque isso, se a pessoa olhar e querer fazer, ela replica sem debate, sem discussão, sem explicação teórica. Não precisa comprar nada, não precisa comprar nada. Ou seja, para fazer um sistema desse, basta que a pessoa queira. E aqui eu estou fazendo um exercício
que a gente tem chamado, eu tenho conversado muito com o amigo Edson Almeida, né? Que faz um trabalho também nisso, e a gente tem falado assim, eu preciso de um trabalho rústico, um trabalho sofisticado, porém rústico, sofisticado, porque ele me dá um resultado muito bom, mas um trabalho rústico que qualquer pessoa pode fazer, sem nenhum elemento estranho à pessoa, né? A ferramenta que a gente utiliza aqui, enxada, a depender da degradação, compactação do solo, uma picareta, né? Uma enxadeta. Hoje eu não preciso mais dessas ferramentas, hoje para fazer o plantio aqui eu trabalho com aquela enxadetazinha de jardim, que é vendida por aí, aquela cor laranja, né? Eu tirei o cabo curto, boto o cabo longo, em pé mesmo eu futuco a terra e boto o grão, certo? Então, aqui eu já suspendi o trabalho de enxada, o trabalho de enxadeira, o trabalho de picareta. Então, é o começo e todos têm essas ferramentas, né? Então, fazer o plantio hoje aqui é muito fácil. Outra coisa que a gente precisa registrar, a capina aqui na minha área não existe. Então, quando eu planto aqui, eu não preciso a capina, porque o mato espontâneo, que ele é muito benéfico, muito bem-vindo no solo degradado para fazer a cobertura original do solo inicial, que é esse mato rústico, né, que nasce em qualquer lugar, mas quando a área está sombreada, está úmida, né, está coberta com biomassa, esse mato espontâneo que nós não desejamos na agricultura, inclusive pelo fenômeno da senilidade, ou seja, o mato, quando ele está envelhecido, ele contamina negativamente a plantação, por isso que as pessoas capinam, inclusive. Mas aqui eu não tenho uma capina, né? Eu vou plantar feijão, milho, mamona, andu e não capino. Não capino por quê? Porque o mato não nasce. Por que o mato não nasce? Porque é uma área em recuperação avançada, com muita biomassa, umidade, sombreado pelo aquilo que eu quero que cresça. Então, observe que é uma combinação de fatores que é muito de total acesso. Então, hoje aqui só me interessa fazer uma agricultura aqui se o meu vizinho puder replicar. Então, se eu fizer uma aplicação aqui de uma tecnologia cara, né, que demande muita energia, muito recurso, eu não me interessa fazer. Eu não aceito a oferta desse negócio porque meu vizinho não pode ter. Eu posso ter condição de comprar ou ter alguma coisa, mas o meu vizinho não tem. Se o meu vizinho não tem, eu não posso aplicar aqui, porque eu quero desenvolver aqui um processo que qualquer pessoa que interesse pelo sistema possa fazer a partir do recurso que tem.